Bom dia, gente. Bom dia. Eu tô amando essa blusa preta. Eu acho que já tem uns 4 dias. Já deve ter uns 4 dias que eu tô usando ela e eu tô pensando em lavar ela pra usar pra minha igreja de novo. É Black Live, né não? Meu ateliê tá uma zorra total. Tem fita cortada, laço pra continuar, caixa pra tudo quanto é lado. Tá uma maravilha isso aqui. Tá uma benção. Vai ficar maravilhoso. Vai ser maravilhoso nossa Black. Gente, mas tem laço, hein? Tava organizando ontem. Mar tem laço. Mar vai ter laço. Com força, em nome de Jesus. Chama as amiguinhas. Chama todas as amiguinhas, bora, porque 10 e 15 reais não tem por aí, não tem, gente. Esse é quantidade de laço, laço de qualidade, laço top, não tem por aí. Chama as amigas para participar da nossa live. Vai ser dia 18, não é nessa terça-feira, é na próxima terça-feira, tá? E vai ser 7h30 da noite, meu olho tá ardendo. Vai ser 7h30 da noite e vai ter laço grande, faixinha de bebê, vai ter parzinho, vai ter faixa, vai ter lacinho encapado. Nossa, vai ter laço. Tudo que tem aqui no ateliê. É muita coisa, eu produzi muita coisa já, eu já separei muita coisa para produzir também nessa semana, cortando fita. E tem muito laço mesmo. E com preço de black, né? Porque Black Friday, geralmente o povo fala, é black, mas não é preço de black. Não, aqui vai ser preço de black, tá? E a gente não tem medo de vender, porque a gente vende, compra mais, faz mais. Quanto mais a gente vende, mais a gente vai vender, porque a estatística de menina para menino, gente, é sempre 3 para mais, tá? Não vai parar de nascer menina no mundo. Nós somos 200 milhões de habitantes. Por média, nós temos 10 milhões de meninas. Por média baixa, mínimo do mínimo. Então temos menina pra caramba pra vender laço. E bora comprar que eu vou fazer mais laço lindo, que vocês vão apaixonar. Vocês vão comprar. Bom, então a gente vai ler 2 Reis 3 e é isso, né? Trabalhar, vender laço, vender grinalda, bora pra frente. E a gente vai ler. Hoje é dia de ir pra igreja. Você já foi pra igreja? Já foi, gente? Se não foi, tem que ir, tá? Eu não fui, mas eu vou às 5 horas, né? Na minha igreja tem culto a PIB, tá? A PIB aqui de Pereira Barreto tem culto às 9 da manhã, tem culto às 5 e tem culto às 7, tá? No domingo, tem culto 3 vezes. Eu vou às 5. Ó, a gente vai ler 2 Reis 3. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela comida, pela vida, pela saúde, pelos filhos, pela família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado de pé, nos dado saúde, nos dado paz. Nossa, que paz, meu Pai. Que paz nós temos, Senhor. Isso é o melhor. Obrigado por todo o amor, por todo o cuidado. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor, dado provisão, não deixado faltar nada. O Senhor é muito bom. Obrigado por todo o sacrifício de Jesus. Obrigado por todo o amor, por toda a cura, por todo o milagre. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai ler o capítulo de 2 Reis 3, tá? Fala assim. No ano 18 do reinado de Josafá, de Judá, então, ó, o reino do sul era de Judá e Benjamim.
Então o reino do sul era Josafá que liderava. No ano 18 do reinado de Josafá, ou seja, tem 18 anos que ele está reinando, de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus o Senhor, porém não foi como o seu pai e a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O Jeroboão tinha levantado dois touros de ouro, e o povo oferecia sacrifício a esses dois touros de ouro, tá? Então Jorão, ele derruba a coluna do deus Baal, mas ainda existe os touros de ouro. Ainda existe a adoração àqueles ídolos, né? E ele continua deixando o povo adorar esses ídolos. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? Lembrando que Josafá já tinha se ajudado Acabe, né? E quase que ele morre porque o Acabe finge demência e põe ele na frente da batalha. O Acabe fala: eu vou de soldadinho e você vai de rei. E todos os 32 reis daquela época que estavam guerreando contra Acabe, e Josafá entrou na dança, viu Josafá e pensou que era o Acabe. E foram em cima dele, mas aí ele grita, aí o povo reconhece que não é ele, quase que mata ele. Aí, ó, ele fala: porém, quando o rei Acabe morreu, oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Aí ele fala aqui, nós estamos em 2 Reis 3, perdão, é 2 Reis 3, 4, fala assim: o rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel, a Acabe, 100.000 carneiros e lã de 100.000 carneiros, ou seja, entregava o carneiro com a lã junto, né? Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá, que já tinha se juntado a Acabe na outra briga, né? De Judá, o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e meus cavalos. Que caminho pegaremos no ataque, né? Para o ataque. Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom, lembrando que Edom significa vermelho. Edom começa, na verdade, com Esaú, lembra? Isaac tem 2 filhos chamados Jacó e Esaú ele é vermelho, ele é ruivo. Então o apelido, né, para vermelho é Edom, o nome para vermelho é Edom. Então Esaú é Edom. Aí ele passa a morar num vale chamado Edom, um vale de terra vermelha, né? Então ele passa a viver naquela região. E de lá saem os Edomitas, tá? Então esse país de Edom vem de lá, dessa origem, tá? O rei de Edom e o rei de Judá. Então vai o Jorão,
que é o rei de Israel, dessas 10 tribos do norte, o rei de Israel, que é Judá e Benjamim, no sul, e o rei de Edom, 3 reis, tá? Então, ó, assim o rei Jorão, né, que filho de Acabe, o rei de Edom e o rei de Judá, que é o Josafá, partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou e não havia água para nenhum dos homens, nem para animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos, o Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. E o rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Josafá pensa em Deus, como sempre, né? Temente a Deus. Aí um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz que o Senhor manda, disse Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu, mas ele disse ao rei de Israel, ele olha, né, para o filho de Acabe e fala: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas de seu pai e sua mãe consultavam. Tipo assim, por que você está vindo para mim? Vocês não acreditam num monte de Deus falso? Aí Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou, os 3 reis, ao rei de Moabe. Aí Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá, que é o rei de Judá, né? De Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor, ou seja, eu não falaria nada, nem olharia para tu. Agora me tragam um músico. Ele chama até um músico para disfarçar a presença lá, que ele não queria nem ver a presença do rei lá, pecaminoso, o rei Jorão. Enquanto o músico tocava a harpa, mas é louvor a Deus também, né? O poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: o que o Senhor Deus diz é isso: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeiro, pois vocês não vão ter chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeiro vai se encher de água, milagrosamente. E vocês, seu gado e seus animais de carga terão muita água para beber. É uma água limpa, mas é uma água. Até porque não vai brotar um rio, mas vai ter água, nos buracos vai ter água, tá? E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso, ele também lhes dará vitória contra os moabitas, o povo de Moabe. Os senhores conquistarão as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralha, cortarão todas as suas árvores frutíferas, olha a instrução, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as tuas terras de plantações, cobrindo-as com pedra. Instrução, né? No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo em direção de Edom, da direção de Edom, e cobriu o chão. Então a água veio, chegou e entrou dentro dos buracos, vários e vários buracos que eles tinham feito no leito lá do ribeiro. Os moabitas, milagre do Senhor, que Deus fez a água correr. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis haviam vindo atacá-los, tinham vindo. Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos quanto os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela aparecesse vermelha de sangue, né? É o reflexo parecia que estava vermelho de sangue. Então eles gritaram: aquilo é sangue? Com certeza, os 3 reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. Eles pensam que isso é que aconteceu. Vamos pegar tudo que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, eles vão lá no acampamento ver se estão mortos, né? Eles imaginam que é sangue. Quando o reflexo bate na água, parece sangue. Aí eles pensam: eles devem ter lutado entre si e morreram. Vamos lá buscar o que sobrou, os despojos. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas atacaram
e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiam os moabitas, matando-os, destruindo as cidades. Então foram indo, para cima, para cima. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedra. E terra cheia de pedra não dá fruto, né? Não dá. A semente, ela se... Quando tem muita pedra, um solo pedregoso, a semente ela é sufocada, tá? Então não nasce a planta direito. Ela morre. E conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedra. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. Isso no mandamento de Moisés era errado, tá? Não podia se cortar as árvores frutíferas, mas ali eles estão contra os inimigos, então tá tudo bem, foi o que Eliseu falou na instrução. No fim, somente a capital da cidade de Kir-Eres ficou faltando, mas os atiradores de funda, né, estilingue, aquele estilingue que joga pedra, a cercaram e a atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, então com 700 soldados armados com espada, tentou forçar a passagem através das linhas inimigas a fim de fugir para perto do rei da Síria, porém não conseguiu. Então pegou o seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, ou seja, já era o filho mais velho mesmo, devia ser um homem, e ofereceu em sacrifício ao deus de Moabe nas muralhas da cidade. Cara, que surreal. Imagina um pai pegando um filho homem, né, e matando ele à espada na muralha para todo mundo ver, tipo, como se fosse um sacrifício para um deus pagão. Nossa, que surreal. Nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados na hora que vê o cara matando o próprio filho e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. Então eles param a perseguição e vai embora. O cara enlouqueceu e ele sacrificou esse filho ao deus Quemos, né, que gostava de sacrifício de guerra, né? Ele, em guerra, quando eles iam pra guerra, eles faziam sacrifício, mas ele cata o próprio filho e mata o próprio filho em sacrifício ao Deus, para poder conseguir vencer a guerra. E quantas coisas a gente não mata, né, para poder vencer outras batalhas. Se você parar para pensar, pais que não dão atenção aos filhos e só vivem trabalhando, matam os filhos para poder conseguir mais dinheiro, para dar presentes aos filhos que não vão acrescentar em nada na vida deles. Do que adianta ter um PlayStation se você não tem a presença do seu pai, né? Infelizmente, tem muitas mães que não matam porque querem, mas porque são obrigadas. Trabalham como mães solteiras e os filhos ficam com babás. E aí, infelizmente, parte da vida deles vai-se embora. Vai-se embora. Sabe? Pais que deixam filhos e esposa em casa e sacrificam a vida deles pelos amigos, né? São homens casados com os amigos e a esposa e o filho são só troféus que ele tem, minha família, só para tirar uma foto bonita no Instagram. Tem um montão. Gente que vive de aparência e sacrifica uma vida sofrida, sujeita os filhos a aguentar aquela vida infernal, mas tem uma boa foto no Instagram. E querem resolver de verdade? Não.
mas sujeitam os filhos àquilo. Acabam, destrói com a vida dos filhos. Sabe, quantas coisas nós não sacrificamos em nome de tantas outras coisas. Será que não é o caso da gente pensar que o verdadeiro sacrifício, na verdade, seria dar atenção ao que interessa? Nossa vida, nossa família, Deus em primeiro lugar. Será que o verdadeiro sacrifício não deveria ser para quem realmente importa? Pensa nisso. Bom dia para vocês, que Deus abençoe, até amanhã. E quanto à lição espiritual, é confiar em Deus, porque a provisão vem, sabe, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, né? Quem não tá? Quem que não tá vivendo tempo difícil? Seja com a família, seja com dinheiro, seja com vícios, seja com o que for, né? Os tempos ficarão cada vez mais difíceis, mas confie em Deus, sabe? Deus, ele é a fonte de tudo, tudo nessa vida. Ah, eu preciso de dinheiro. Para quê? Para comer, para viver, para ter lazer. Deus é a fonte. Ah, eu preciso de paz. Deus é a fonte. Ah, eu preciso de amor. Deus é a fonte. Eu preciso de vida, saúde. Deus é a fonte. Deus é a fonte de absolutamente tudo. Ah, eu estou em depressão. Deus é a fonte de vida. Tudo que você precisa está em Deus. E se você priorizar Ele, tiver um relacionamento com Ele, se você colocar Deus à frente dos seus problemas, Ele é capaz de mudar a sua vida. Ele é capaz de transformar tudo ao seu redor. Mas a gente fica tão preocupado com dinheiro, com trabalho, com os problemas da nossa vida, né? A gente quer resolver com as nossas mãos, que a gente deixa Deus de lado. Às vezes a gente nem acredita, como eu ouvi uma frase. Ah, mas vai cair isso do céu? Né? Vai orar para você resolver seu problema, vai conversar com Deus. Ah, mas ele vai fazer cair do céu? Vai fazer cair do céu trabalho, vai fazer cair do céu dinheiro, vai fazer cair do céu minhas contas pagas, vai fazer cair do céu meu marido convertido, vai fazer cair do céu meus filhos no caminho certo, vai. Ele vai. Ele vai fazer cair do céu tudo, porque é do céu que vem. As coisas vêm primeiro do céu. Lembrando que você só tem uma vida porque caiu do céu. Você foi feito do barro porque Deus te fez. Você só tem um trabalho porque Ele criou a terra. Você só respira porque Ele te deu pulmão. Você só tem dinheiro, que antigamente era trocado fruto, né? Frutos, alimentos. Você só tem alimento porque Ele fez a terra. Você só consegue olhar para o céu porque Ele fez o firmamento. Tudo que você tem, suas roupas só existem porque Ele fez os animais para tirar lã, bicho de seda, seja o que for. Os tecidos só existem por isso. Tudo, toda matéria-prima foi Ele que fez. Toda a vida foi Ele que fez. O firmamento foi Ele que fez. Você só existe porque Ele foi amoroso para fazer sua vida. Então vai cair do céu, sim. Cai do céu, sim. Mas existe uma disposição de querer buscar do céu. Porque Deus não vai obrigar ninguém a buscar nada do céu. Deus bate na porta, você abre se quiser. Você tem que ajoelhar e falar com Ele se você quiser, você não é obrigado. Mas se você o fizer, vai cair do céu. Acredite, vai. A sua vida já caiu do céu. Você só está aqui porque Ele te fez. Então que a gente tenha a disposição
de ir buscar. Porque a gente está tão preocupado com tudo isso que eu tenho aqui, mas você só tem esse tudo isso aqui porque ele te deu, ele fez. Você só tem o que tem porque ele fez. E deixa eu te contar, se você adoecer hoje, você cair doente hoje, de cama, internado, que tudo isso que você tem? Que tudo isso? As contas vão ficar? Elas ficam lá. A família, se você tiver uma boa família, né, um bom relacionamento com a sua família, eles vão te visitar ou não. Nem todo mundo vai dar pra ir, que tá todo mundo cuidando da própria vida. E tá certinho, tem que cuidar mesmo. É os mais chegados que vai. Trabalho vai ficar aí. Dinheiro. Você vai depender do SUS, do seu plano de saúde. Se alguém pagar bem, se alguém não pagar, vai acabar. Entende? O que você tem? O quê? Se não a sua vida. Apenas a sua vida. Põe no lugar certo. Põe nos pés de Deus. Se ajoelha, dobra essa dura cerviz, sabe? Esse nariz empinado, esse queixo empinado. Se humilha diante de Deus. Pede misericórdia. Põe Ele em primeiro lugar. E o resto Ele vai arrumar. Cara, 4 anos da minha vida, 4 anos da minha vida arrumou aqui dentro 40 anos. Só 4. Só 4. Só 4 anos da minha vida conseguiu arrumar 40. Imagina o que ele não vai fazer em 8. Em 12. Imagina o que não vai ser. Cara, eu tô com uma expectativa imensa. Imagina daqui 4 anos. Se 4 anos, bastou 4 anos da minha vida para ele arrumar 40. Imagina daqui 5. O que vai acontecer? Sabe? Dedica a Deus. Para de colocar as outras coisas em primeiro lugar. Se você parar doente hoje, se você virar um vegetal hoje, acabou tudo. Se você morrer hoje, acabou tudo. Acabou. Conta fica aí, família fica aí, dinheiro, casa, carro. Sabe? Põe Deus em primeiro lugar. Fala pra Ele. Fala pra Ele. Deus, tá assim a minha vida. Eu preciso disso. Tá desse jeito. Me ajuda. Tem misericórdia. Aquele meu marido não serve ao Senhor. Aquelas minhas contas, eu tô de conta até o pescoço, eu me endividei. Por que eu me endividei? Porque eu gastei mais do que eu devia, eu fui inconsequente, fala a verdade. Sabe? Senhor, eu tô sozinha, eu quero arrumar alguém bacana, decente, me apresenta seus filhos. Entendeu? E tem paciência também, não sai por aí pegando qualquer um, não. Se você é mãe, presta atenção, você é mãe, para de judiar dos seus filhos. Quando você arruma uma pessoa indecente, uma pessoa que não valoriza você nem os teus filhos, ela judia dos teus filhos. Ela é mal para os teus filhos, entendeu? Pode fazer uma maldade com os teus filhos também. Presta atenção, essa pessoa não vai judiar só de você, vai judiar dos teus filhos. A sua primeira aliança, se você tem filhos antes de se casar, a sua primeira aliança é com os teus filhos, não é com o teu marido. Acontece o seguinte, na Bíblia fala que a nossa primeira aliança é com o nosso cônjuge. Quando você é mãe, não é mãe. Quando você é solteira e o cara é solteiro, a primeira aliança é do casal. Porque se eles tiverem filhos e os filhos morrerem, eles continuam juntos e terão outros filhos. Por quê? Os filhos vão embora e eles ficarão juntos.
Mas quando você é mãe ou ele é pai, a primeira aliança formada foi com aquela criança, é aquele vínculo. Pare de fazer vínculo com gente errada e judiar dos teus filhos. Teus filhos sofrem com um monte de trauma, cresce tudo apavorado, com medo de ter um relacionamento, porque o seu relacionamento é um relacionamento de merda. Entendeu? Seus filhos sofrem. Você põe seus filhos na mão de gente mala, gente doente, gente malvada. Por carência, por desespero, por vontade de... Gente, orgasmo não dura 28 segundos. Você briga com esse cara a semana inteira, você não tem isso, você não tem esses 28 segundos de prazer 2 vezes na semana. Para de judiar dos seus filhos. Pensa bem quem você vai colocar dentro da sua casa, dentro da sua vida, para judiar de você. E da pessoas que você tem vínculo. Porque você tem vínculo primeiro com os teus filhos. Se você conhecer uma pessoa depois dos teus filhos, você tem vínculo com os seus filhos. A pessoa tem que respeitar e amar os teus filhos. Senão não serve. Não serve. Para de idiotice. Tanta família destruída, tanto padrasto abusando, judiando de enteado, tanta mulher má judiando das crianças. Para com isso, gente, pelo amor de Deus, que desespero por causa de sexo, de carência, sabe? Primeiro vínculo, quando você não tem filho, é com o seu cônjuge, mas quando você tem filho, é com o teu filho. Quem entrar tem que respeitar e amar os teus filhos. Não é, eu vou ter um vínculo, você tem um monte de filho, né? E outra coisa, a gente faz filhos. Eu fui mãe solteira uma vez, tô sendo mãe solteira dessa vez, não planejei isso, eu achei que é meu casamento, né, o amigação, não era casamento, era amigação, ia durar pra sempre e não durou, e eu sou mãe solteira. Não planejei isso, mas aconteceu. Mas a questão é o seguinte, gente, o cara é mau, o cara é não sei o que, o cara não gosta do meu filho, o cara não respeita, tá bom, vai cuidar do teu filho. Foi você que escolheu. A gente escolheu mal. Essa é a realidade. A gente escolheu mal para ser pai. Entendeu? A gente escolheu mal o pai dos nossos filhos. É isso. Agora, quem fez o filho? O filho tem culpa? Não tem. O filho não tem culpa. Você tem que criar ele da melhor forma possível. Entendeu? Da melhor forma possível que você puder, com o que você puder, do jeito que você puder. Mas quem fez? Foi você também. Tava bom virar os olhos. Essa é a realidade, sabe? Aí com desespero, põe qualquer pessoa dentro da vida, faz essas crianças sofrer. Pelo amor de Deus, gente. Pensa nesses filhos. Eles não têm culpa, coitados. Eles não têm culpa. Vai ponhar essas crianças pra sofrer pra quê? Pensa. Põe Deus na frente. Não outras coisas. Põe Deus na frente. Tá? Deus abençoe vocês. Bom dia. Até amanhã. Vai pra igreja, hein? Bora pra igreja.